Estamos aqui, professor Bruno, diretamente do IET-BPM sede, e hoje, na nossa aula de heterodoxologia, vamos falar um pouco sobre ecumenismo. Irmãos, professor Bruno, e na aula de hoje de heterodoxologia, vamos falar um pouco sobre ecumenismo ou movimento ecumênico. Você que é aluno do IET-BPM, vamos estar começando a nossa aula sempre com uma boa teologia que começa a partir da Bíblia Sagrada. E para esse breve resumo sobre o que seria ecumenismo, né? Muito se fala de ecumenismo. O que é o ecumenismo? O que significa ecumenismo? Que vem da palavra oikomene, que significa toda a terra, todo o planeta, todas as vilas, todas as pessoas, que tem um sentido de união, de unidade, de dar as mãos por uma causa boa, que é muito romântico, né? Como aquela música do John Lennon, Imagine, né? Imagine o mundo, imagine as pessoas todas de bem, imagina tudo maravilhoso, sensacional, mas que a gente pode entender que é um discurso ecumênico, de que todos vão poder viver bem, sem problema algum, e todos pensando de forma igual, que é uma utopia, que é um sonho que não poderá jamais ser realizado, principalmente porque seres humanos e pecadores, e enquanto a palavra de Deus vai estar nos direcionando sempre de forma contrária ao que o mundo pensa. Mas vamos ler dois textos. O primeiro texto, João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, e depois o mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Vamos ler João, capítulo 8 e versículo 31, diz assim a palavra de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E João 14,6, muito bem conhecido, Jesus afirmando, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra de Jesus. Então vamos aqui analisar com o nosso irmão Raimundo de Oliveira as questões de ecumenismo. Então, a palavra ecumenismo basicamente significa união de todas as igrejas, entre aspas, e religiões. Então, ecumenismo no sentido de que Igreja Católica Romana, juntamente com a Igreja Protestante, podem comungar juntos, podem cultuar juntos, podem crer de forma parecida, e de que outras religiões também podem fazer esse movimento, como muçulmanos e cristãos, católicos e judeus, budistas e seixonoístas, todo mundo junto, no mesmo espaço, fazendo tudo, né, de forma satisfatória, de forma unida. É um discurso bonito, né, romântico. Porém, o texto bíblico, palavras de Jesus, ele vai contra isso. Jesus vai afirmar que se vós obedeceis os meus mandamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos lá de novo, ó. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para ser discípulo de Cristo, para ser filho de Deus, eu tenho que permanecer no que está escrito no texto bíblico. Qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer teologia, qualquer filosofia, qualquer comportamento que seja contrário à palavra de Deus, vai nos desqualificar a ser discípulo de Cristo. Tá? E João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem passar por Cristo. Então não existe outro mediador. O caminho para o céu é um caminho de exclusividade, é um caminho que passa por Jesus. Não há como estar com Deus, ir para o céu, sem passar por Jesus. Então, como é que nós vamos conciliar o cristianismo bíblico com o catolicismo romano, que afirma que Maria é mediadora? Como é que eu vou afirmar ou conciliar cristianismo com o budismo, que vai falar de que o ser humano pode atingir um estágio de divindade através do nirvana?
Como é que eu vou conciliar o cristianismo com o hinduísmo, que ensina a transmigração da alma, que a pessoa morre e se ela não completar o seu karma, ela pode voltar de novo, e ela pode voltar no corpo de um inseto, no corpo de um animal, no corpo humano para pagar a sua dívida. Não há como conciliar essas visões antagonistas, essas visões diferentes. O discurso de ecumenismo, como união de todas as religiões, como união de todas as crenças, como todos os caminhos levam a Deus, cada um tem a sua verdade, é um discurso falacioso. O que é uma falácia? Falácia é um discurso aparentemente verdadeiro, mas que quando você analisa os detalhes, percebe que é um erro, que é um engano. Então, é uma falácia, é um engano acreditar que pensamentos opostos, discursos diferentes, podem levar-nos ao mesmo caminho, ao céu. Por isso, o ecumenismo para nós não serve. Esse ecumenismo de que todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam ao céu, de que todos têm a sua verdade. Nós vivemos numa época pós-moderna, né? Ou agora a época da pós-verdade, de que não existe verdade absoluta, de que cada um, de certa forma, está certo. Então, um pensa A, o outro pensa B, eles não estão errados. É que um pensa de uma forma e eu penso de outra, um vê de uma forma de outra. Porém, o texto bíblico não nos dá espaço para múltiplas escolhas. O texto bíblico é absoluto e o texto bíblico ele é exclusivo. Jesus é exclusivo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O cristianismo ele é absoluto. Para ser discípulo de Cristo, você tem que seguir a palavra de Deus. Se você não segue a palavra, você não é discípulo. Então, vamos ver aqui como o ecumenismo funciona. O ecumenismo católico. Como o catolicismo romano trata o ecumenismo? Trata de que o catolicismo romano afirma ser a religião ecumênica que abrange todo o mundo. Aliás, a palavra católico significa universal, presente em todo o mundo, tá? Então, o catolicismo se diz ecumênico porque abrange todos, tá? A Igreja Ortodoxa Oriental, que foi uma divisão da Igreja por volta do ano 1000. O que os ortodoxos afirmam? Os ortodoxos afirmam que o seu ecumenismo aponta a sua ligação com a Igreja primitiva. Então, os ortodoxos dizem que, como eles são herdeiros diretos da Igreja primitiva, eles podem ser ecumênicos, né? Abranger o mundo dessa forma. E, no final, nós temos o ecumenismo protestante. O que seria o ecumenismo protestante? Seria, a partir do Tratado de Genebra, do Conselho Mundial das Igrejas, que tem sua sede em Genebra, que diz que podemos unir todo o mundo para, com isso, unir as igrejas e fazer uma unidade cristã visível. Então, o ensino ecumênico, ele vai ensinar que a união de todas as igrejas, católicas, ortodoxas e protestantes, e também de todas as religiões, diálogo interreligioso, vai gerar uma unidade tal que vai trazer paz ao mundo. Tá? Mas nós devemos lembrar que a Bíblia Sagrada diz que nenhum esforço humano pode trazer a paz verdadeira. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. E nós sabemos que, quando se estuda a escatologia, de que o final da história humana é um final de crise, é um final de condenação, de juízo. O Apocalipse, Mateus 24, vai relatar que Deus vai julgar este mundo, vai julgar essa terra. O Apocalipse fala de uma falsa religião que vai abranger todo mundo através do falso profeta e da besta, que vão conseguir fazer uma religião mundial. Então a proposta ecumênica de que todos nós podemos comungar, congregar junto, apesar da doutrina diferente, é uma proposta antibíblica. Tá? Uma coisa é dialogar. Eu posso dialogar com o católico, eu posso dialogar com o muçulmano, eu posso dialogar com o judeu, eu posso dialogar com o espírita, eu posso dialogar com quem participa de cultos afro, eu posso dialogar com hindus, com budistas. Porém, o diálogo não sugere concordância. O diálogo não sugere comunhão de culto.
dialogar, interagir, é diferente de prestar culto junto, é diferente de crer junto. A proposta do ecumenismo de que todas as religiões e igrejas podem juntas pensar de forma igual, podem juntos comungar, cultuar, é uma proposta que não tem base bíblica, porque a verdade é Jesus e a palavra de Deus é que nos torna seus discípulos. Nós não podemos concordar com o ensino contrário às Sagradas Escrituras. Nós não podemos concordar com práticas que a Bíblia condena. Então, não é impossível ser ecumênico nesse sentido. Por isso, o ecumenismo é algo que está fora do que a Bíblia ensina e algo muito parecido com o que irá acontecer no momento em que o anticristo se manifestar. Uma só religião, um só líder religioso, todos seguindo o mesmo padrão. Isso é um padrão bíblico que aponta para o fim dos tempos, para aqueles que ficarão pós-arrebatamento e terão de sujeitar a esse tipo de coisa. Por isso, o movimento ecumênico, a proposta ecumênica, deve ser rejeitado nessa forma e porque a Bíblia Sagrada também o condena. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o ecumenismo, que você possa ler o material, ler os textos bíblicos, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.